o Pai procura para seus adoradores. Vamos abrir o nosso coração ao Senhor. Vamos abrir o nosso coração a Jesus. E cantar e louvar. Com a alma, mente, coração, físico, todo o nosso ser, em verdadeira adoração.
ao que está sentado, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, morreu por nós. Ao que está sentado, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Só tu és digno, Senhor, de nossa adoração. Nosso espírito e nossa alma se rendem a ti. Poderoso Deus. Pelos séculos dos séculos.
alegria, Senhor, podemos estar aqui juntos. Algo novo Deus tem para fazer esse ano para cada um de nós, porque Deus é Deus de novidade. E quando buscamos o Senhor orando, buscamos na palavra, Deus ele nos dirige e faz coisas novas. Com certeza Ele tem grandes surpresas na vida, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. E nessa música diz que algo novo Deus quer fazer com esse povo. Aqui Ele muito quer bem. Essa música é a igreja. Nós vamos cantar essa música em alegria ao Senhor,
certa vem dos lábios do Senhor. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa esperança, a nossa vida pertence ao Senhor. Ofereço a Ti a minha vida. Possamos oferecer cada dia desse ano e a nossa vida ao Senhor, para que Ele realize os planos que Ele tem, que são os melhores. Ele diz: certamente, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, os pensamentos de paz, não de mal, para nos dar vida e desejais. Os planos dele são mais altos que os nossos, os pensamentos dele são mais elevados, são perfeitos. Esses planos que nós queremos na nossa vida, esses pensamentos. Ofereço minha vida e minha vontade, tudo que tem, tudo isso. Vamos declarar ao Senhor. Entregar esse ano que passou nas mãos do Senhor, agradecendo, entregar esse ano buscar o Senhor, nos consagrar ao Senhor, nos conversar
Queremos te agradecer também, Senhor Deus, por esse ano de 2014, Pai, por esse primeiro domingo, por esse primeiro culto desse ano, Senhor Deus. Que as tuas ricas bênçãos, Senhor Deus, sejam uma constante na vida de cada irmão, Pai, na vida de cada irmã, de cada jovem, adolescente, de cada criança dessa igreja, Senhor Deus. Oh Deus bendito, nós só temos motivos de gratidão a Ti, Pai, porque Tu és um Deus bondoso, porque Tu és um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça, um Deus que não nos desampara em instante algum, um Deus que prometeu que estará conosco em todos os dias da nossa vida, Pai. Por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos, é por isso que nós te bendizemos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai querido, obrigado, Deus bendito. Obrigado, Pai, mais uma vez, Senhor Deus, pela direção, enfim, Pai, por todos os atos desse culto. Nós pedimos que o Senhor continue conosco, continue falando conosco, Senhor Deus, através de cada um de nós, Senhor Deus. Venha nos abençoar, Pai, com a Tua santa presença, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Eu quero desejar a todos vocês que ainda não tive a oportunidade de abraçar, né? Desejando a cada um de vocês um ótimo ano de 2014, que Deus esteja operando na vida de cada um de vocês, irmãos, que vocês conquistem aquilo que vocês buscam, aquilo que vocês desejam, que Deus esteja nos ajudando, nos dando graça e derramando sobre cada um de nós a sua misericórdia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 4. O capítulo 4 do livro de Apocalipse sem dúvida alguma, na minha opinião, claro, né? É o maior quadro de adoração que existe em toda a Bíblia. Eu, quando me converti, logo nos primeiros anos de vida cristã, eu li a Bíblia com uma fome insaciável, né? Eu lia e tinha uma sede, uma fome muito grande da palavra de Deus. Em menos de um ano eu li a Bíblia de capa a capa, de Gênesis ao livro do Apocalipse. E posso dizer a vocês, irmãos, na minha opinião, não existe um quadro de adoração tão bonito, tão lindo, como esse capítulo 4 da visão de João no livro de Apocalipse. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1 até o 11. Apocalipse 4, versículos de 1 a 11. Então, todos acharam? Amém? Diz então a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Quem está dizendo isso aqui, imediatamente me achei em espírito, é João. No versículo 3, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas,
estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Até aqui. Irmãos, nós vamos ficar mais especificamente com os versículos de 9 a 11. Irmãos, o objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão de tudo que existe, incluindo nós. Deus, ele fez tudo isso para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, nada existiria. Nada, absolutamente nada. Mas o que é a glória de Deus? O que vem ser a glória de Deus? Qual é o seu real significado? A glória de Deus, meus irmãos, é o que ele realmente é. A glória de Deus é a essência da sua natureza, é o peso da sua importância, é o brilho do seu esplendor, é a demonstração do seu poder, é o ambiente da sua presença. A glória de Deus é a expressão da sua bondade e de todas as suas demais qualidades intrínsecas que fazem parte dele mesmo, Deus. Mas vocês poderiam me perguntar: onde está a glória de Deus? Onde fica a glória de Deus? A glória de Deus é visível? E eu respondo: sim, a glória de Deus é visível. Podemos tocá-la com as mãos? Sim, podemos tocá-la com a mão. Basta olhar à sua volta. Basta olhar à sua volta. Tudo o que foi criado por Deus reflete a glória de Deus. Inclusive o irmão que está sentado ao seu lado. Diga para o seu irmão agora: irmão, você faz parte da glória de Deus. Diz isso. Diga isso. A glória de Deus, irmãos, é vista por toda parte, em todo lugar. Do pôr do sol e das estrelas, as tempestades, as estações do ano e por aí vai. E eu digo mais, meus irmãos, a própria criação dá a conhecer a glória do nosso Criador. Na natureza nós aprendemos que o Deus Todo-Poderoso, ele é um Deus sábio. Ele aprecia a variedade, ama a beleza. Ele é um Deus organizado. Ele é um Deus criativo. O Salmo 19, versículo 1, o rei Davi diz que os céus declaram a glória de Deus. Ao longo dos séculos, Deus ele tem revelado a sua glória a pessoas em diferentes ambientes. Inicialmente, ele revelou lá no jardim do Éden, Adão e Eva. Vocês estão lembrados que a palavra diz que ao cair da tarde, Deus se encontrava com Adão e Eva. Depois disso, Deus revelou a sua glória a Moisés, lá no Monte Sinai. Vamos abrir? Êxodo, capítulo 24. Capítulo 24, versículos 12 até o 18. Êxodo 24, 12 a 18. Êxodo 24, de 12 a 18. Diz a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Moisés:
sobe a mim ao monte, e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, clamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. No cimo do monte, os olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Deus revelou a sua glória também no tabernáculo. Um pouquinho para frente, no Êxodo 33. Um pouquinho à frente, Êxodo 33. 33, versículos 18 até o 23. É Moisés dialogando com Deus. Moisés diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés pedindo para que Deus mostrasse a sua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Penha é pedra, né? Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. 23. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Por quê? Porque quem visse a face de Deus morreria. Deus revelou a sua glória no templo, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, irmãos, hoje, Deus continua revelando a sua glória. Através de quem? Através da sua igreja, que são vocês, que somos nós, cada um de nós. No monte, a glória do Senhor, ela foi descrita por Moisés como um fogo consumidor. Eu já acabei de ler no versículo 24 e 17. No tabernáculo foi descrita como uma nuvem, uma fumaça, uma luz brilhante. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. Não precisa abrir, mas no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 23, a palavra diz que a cidade não precisa nem do sol e nem da lua para darem claridade. Por quê? Porque a glória do Senhor a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmãos, a glória de Deus é mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, ele esclarece a natureza de Deus, graças a Jesus. E graças a Jesus podemos dizer que já não somos ignorantes a respeito de quem é Deus. De quem Deus realmente é. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a palavra diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, o Filho, Jesus, é o brilho da glória de Deus. Jesus, meus irmãos, ele veio à terra do modo que nós pudéssemos entender completamente a glória de Deus. Em João capítulo 1, versículo 14, vocês conhecem, a palavra diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele,
Jesus, ele possui uma glória inerente a Deus. Vocês sabem por quê? Simples, meus irmãos, porque ele é o próprio Deus. Irmãos, não há nada que nós possamos agregar, fazer somar a glória de Deus. Assim como seria impossível aumentar o brilho do sol, mas nós somos instruídos pelo próprio Senhor a reconhecer a sua glória. Nós somos instruídos a honrar a sua glória. Somos instruídos a declarar a sua glória. Somos instruídos a louvar a sua glória, a refletir sobre sua glória, a viver por sua glória. 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmãos, ao contrário de Moisés, que teve a mão do Senhor a encobrir o seu rosto, permitindo-lhe ver apenas as suas costas, enquanto ele, Deus, passava, porque nenhum homem poderia ver a face do Senhor e continuar vivo. Paulo vem e diz que nós, igreja do Senhor Jesus, com o rosto desvendado, ou seja, sem nenhum tipo de venda a cobrir-nos o rosto, como teve Moisés. Visto que, com a vinda de Jesus, o véu foi rasgado de alto a baixo, e nós, cada um de nós, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Nós, os que cremos, nós somos feitos participantes dessa glória, ao sermos paulatinamente transformados na própria imagem do Senhor Jesus. Por quem é que nós somos transformados? Através do Espírito Santo que habita em nós. É Ele quem faz essa obra transformadora. Irmãos, isso significa que o nosso processo de santificação, ele se encontra em pleno desenvolvimento, contemplando como por espelho, passo a passo, dia após dia, de glória em glória, nós estamos sendo santificados. Amém, igreja? Amém, igreja? Voltando ao Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, 11. Os 24 anciões, prostrados diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas tu criaste por tua vontade. Irmãos, quando eu comecei na igreja lá no Jordanópolis, há mais ou menos uns 2, 3 anos já que eu estava participando, a igreja do Jordanópolis, ela começou a participar de um trabalho numa entidade chamada Morev. Morev é uma sigla, significa Movimento de Recuperação de Vidas. Morev. Morev. E lá, nessa entidade, viviam o quê? Pessoas drogadas, alcoolizados, enfim, dependentes químicos de toda espécie, de toda sorte. E a pessoa que era encarregada, a diretora do Morev, ela convidou a igreja do Jordan para dar assistência espiritual aos internados, aos internos, que eram mais ou menos ao redor de 70 a 80, oscilava, né, entre 70 a 80 pessoas, homens, só sexo masculino.
E eu me lembro muito bem que no começo toda a igreja foi, depois foi diminuindo, ficou o pastor e eu. Esse pastor, ele é vivo até hoje, chama-se pastor Nelson Malta, ele deve estar em torno de uns 80 anos, próximo dos seus 80 anos. E eu me lembro também que os irmãos moravianos, vamos chamar assim, eles cantavam, eles gostavam muito de louvar a Deus. E eles cantavam com uma ênfase muito grande, uma música que dizia mais ou menos assim, eu não vou cantar a música, só vou falar a letra. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez nascer uma flor. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, Deus fez nascer uma flor. Para a nossa alegria, o cântico era isso. E eles cantavam com uma empolgação, e eu junto, cantando também com uma empolgação, igual a deles, né? Igual a deles. Mas, irmãos, depois de muito tempo, eu vinha perceber que, na verdade, quando a letra da música falava que é para nossa alegria que Deus fazia isso, que Ele fazia brotar de uma árvore seca, uma flor, não é para nossa alegria. Eu vim perceber isso muito tarde. É para a alegria dEle. É para a alegria dEle, Deus. Não é para nossa alegria. Nós estávamos errados, tanto os moravianos como eu cantando. Não é para nós, é para Ele. Tudo é dEle, tudo é para Ele. Em todo o universo, irmãos, somente 2 das criações de Deus falham em glorificá-lo. Vocês saberiam me dizer quem são essas 2 criações? Quem são essas 2 criaturas? Quem são? Quem é que falha em glorificar a Deus? O homem. Quem mais? Mais um. Os anjos decaídos, os anjos que desceram juntamente com Satanás. Somente 2 das criaturas de Deus falham em glorificá-lo. Os anjos decaídos e nós, os homens. Nós, os homens, por Ele amado. Nós, os homens, por quem Ele deu seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para ser sacrificado em prol dos nossos pecados. Irmãos, preste atenção. Todo pecado, basicamente, consiste na nossa incapacidade de dar glória a Deus. Ou seja, nós pecamos no momento em que amamos qualquer outra coisa na nossa vida, mais do que o próprio Deus. Recusar-se a dar glória a Deus é rebelião. E rebelião, os irmãos, sabem o que é? Lá no livro de Samuel, diz claramente que rebelião é pecado de feitiçaria. Samuel diz isso. Recusar-se a dar glória a Deus, meus irmãos, é arrogância nossa, é muita prepotência da nossa parte. E foi esse pecado, exatamente, irmãos, esse pecado, a recusa em glorificar a Deus, que causou a queda de Satanás. E por que não dizer a nossa queda também? De formas diferentes, é claro, mas sem medo de afirmar, todos nós, em algum momento da nossa vida, já vivemos para a nossa própria glória. Já vivemos, sim, para a nossa própria glória, e não para a glória de Deus. É por isso que, lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, o Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e precisam da glória de Deus. Irmãos, nenhum de nós tem dado a Deus toda a glória que Ele realmente merece como Deus. E esse é o pior pecado, e é também o maior engano que nós, seres humanos, podemos cometer. Por outro lado,
por outro lado, viver para a glória de Deus é a maior realização que nós podemos alcançar nas nossas vidas. Isaías, capítulo 43, versículo 7, diz assim: todos eles, Deus falando, através do profeta Isaías, todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Eu os criei e dei vida para que mostrem a minha grandeza. Deus dizendo. Portanto, irmãos, esse deve ser o objetivo supremo da vida de cada um de nós. Ou seja, mostrar ao mundo a grandeza de Deus. Mostrar ao mundo a grandeza do Deus que nós servimos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz através de Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou, daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, olha que privilégio. Nós, cada um de nós, somos chamados por Deus, somos eleitos por Deus, somos raça eleita por Deus. Nós somos sacerdote real, nós somos sacerdotes de Cristo, sacerdotisa do Senhor Jesus. Nós somos nação santa, nós somos uma nação santa dentro de uma outra nação. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, exclusiva. Ninguém mais tem domínio sobre a nossa vida, a não ser Deus. Ninguém pode nos tocar, ninguém pode fazer nada conosco, porque nós temos um dono, e esse dono é Deus. Ele nos comprou por um alto preço, a preço de sangue. Pertencemos a Ele. Para quê? Por que tudo isso? Por que todos esses privilégios? Para proclamardes as virtudes, ou como disse Isaías, para proclamardes a grandeza daquele que vos chamou da treva, que vos retirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas como que nós podemos dar glória a Deus? Lá na oração sacerdotal de Cristo, em João, capítulo 17, Jesus diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Irmãos, Jesus, ele glorificou a Deus. Jesus, ele glorificou ao Pai, cumprindo o propósito pelo qual Deus estabeleceu para o seu Filho aqui na terra. Nós honramos a Deus da mesma forma que Cristo honrou, se nós cumprirmos com o seu propósito, o propósito de Deus para a nossa vida. Qualquer coisa na criação glorifica a Deus, irmãos, quando cumpre com o seu propósito. Os pássaros, eles glorificam a Deus ao voar, ao gorjear, ao fazer os seus ninhos, ao constituir uma família. Existem N formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas em 5 propósitos que Ele estabeleceu para a vida de cada um de nós. Vamos ver esses 5 propósitos? Primeiro, nós damos glória a Deus ao adorá-lo. Foi o que nós fizemos aqui, quando a Vera esteve dirigindo o culto, estivemos adorando a Deus. Adorar, irmãos, é o nosso primeiro dever para com Deus. E nós o adoramos ao apreciá-lo. Deus deseja que a nossa adoração seja sempre motivada pelo amor, por ações de graças e com alegria. Com alegria. Vocês estão lembrados que diz o rei Davi?
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que ser com alegria, irmãos. Uma alegria que brota do interior, brota do mais profundo do nosso ser. Não pode ser uma alegria forçada. Adorar, irmãos, é muito mais do que louvar, é muito mais do que cantar, é muito mais do que orar a Deus. Adorar é um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo, a nos doar para sermos usados em seus propósitos. Quando você usa a sua vida para a glória de Deus, tudo que você faz pode se tornar um ato de adoração. Tudo. Em Romanos 6,13, na parte B, o apóstolo Paulo diz assim: oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Tudo que nós fizermos com o nosso corpo, seja para adorar a Deus. Um segundo propósito, nós damos glória a Deus ao amar outros crentes, ao amar outros irmãos, ao amar outros cristãos. 2 Coríntios 5,17, todo mundo conhece, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Quando nós nascemos de novo, ou seja, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e salvação das nossas vidas, pois a salvação de Deus, irmãos, passa necessariamente pela pessoa de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Passa necessariamente, obrigatoriamente, pela pessoa de Jesus Cristo. Nós, quando aceitamos a Jesus, passamos a fazer parte da família de Deus. Seguir a Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas também inclui pertencer e amar a família de Deus. Amar a cada um de nós. 1 João capítulo 3, 14, João, o apóstolo amado, o discípulo amado de Jesus, ele diz o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então, quando é que você sabe que você já passou da morte para a vida? Quando ama os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. É o que diz a palavra. Como diziam os discípulos, dura essa palavra, né? Precisamos amar os irmãos para passarmos da morte para a vida. Em Romanos 15:7, Paulo diz: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Irmãos, é de nossa responsabilidade aprender a amar como Deus ama. Por quê? Porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. E isso confere honra a Ele. E ainda no livro de João, no capítulo 13, nos versículos 34 e 35, Jesus diz o quê? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vós ameis uns aos outros. A questão é amar. Um terceiro propósito. Nós damos glória a Deus ao nos tornar como Cristo. Puxa vida, nos tornarmos como Cristo. Uma vez que nós já tenhamos nascido na família de Deus, Ele quer o quê? Ele quer que nós continuemos crescendo na busca da maturidade espiritual. E o que é isso? O que vem a ser isso? Maturidade espiritual, irmãos, é nos tornarmos como Jesus. Tornarmos como Jesus, sim. Sim, nos tornarmos como Jesus. Na forma de pensar, na forma de sentir as coisas,
na forma de agir. Portanto, quanto mais você desenvolve o caráter de Cristo, mais glória estará dando a Deus. Quando você, ou quando nós aceitamos a Cristo, Deus nos deu uma nova vida. Deus nos deu uma nova natureza. Agora, pelo resto das nossas vidas aqui na terra, Deus quer dar continuidade ao processo de transformação da personalidade de cada um de nós, seus filhos. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Paulo diz: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Quarto propósito. Nós damos glória a Deus servindo outras pessoas com os nossos dons. Vocês sabem, cada um de nós foi planejado por Deus com dons, com talentos e com capacidades e com habilidades. O modo de você estar se relacionando com outras pessoas não é um mero acidente. Deus não lhe deu habilidade para propósitos egoístas. Essas habilidades que lhes foram conferidas por Deus, ou esses dons e talentos que lhes foram concedidos para beneficiar a outras pessoas, para beneficiar terceiros. Assim como outras pessoas receberam outros tipos de habilidades, outros dons, para o nosso benefício. É um dar e receber. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10 e 11, o apóstolo diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aí Pedro continua: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quinto propósito. Nós damos glória a Deus, falando dele, Deus, para outras pessoas. Irmãos, com certeza, Deus não quer que o seu amor e propósitos sejam mantidos em sigilo. Não. Não mesmo. O amor de Deus, ele não é uma caixa preta de uma aeronave, onde poucas pessoas têm acesso. Um acesso exclusivo. Uma vez que nós já tenhamos conhecido a verdade, Deus espera que nós compartilhamos essa verdade com os demais seres humanos, com aqueles que ainda não o conhecem, com aqueles que certamente necessitam de conhecê-lo. E esse é, sem dúvida, um enorme privilégio. Apresentar Jesus às outras pessoas, irmãos, é um privilégio muito grande, ajudando-as a descobrir os seus propósitos, porque elas estão aqui, e preparando-as para o seu destino final, para o seu destino eterno. Em 2 Coríntios capítulo 4, 15, Paulo diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. No momento que você está falando a outra pessoa que ainda não conhece a Deus, você está glorificando o nome de Deus. Você está conferindo-lhe glória. Então, eu pergunto nessa manhã, nesse primeiro domingo do ano, qual será o objetivo de sua vida? Viver o resto da vida para a glória de Deus, certamente, irmãos, exigirá uma mudança nas suas prioridades, nas suas agendas,
nos seus relacionamentos, em tudo mais. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil em vez do caminho mais fácil. Irmãos, isso não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Até Jesus ele teve dificuldade para superar isso. Consciente de que ele estava para ser crucificado, ele exclamou. O que ele exclamou? Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu, Pai, salva-me dessa hora? Jesus perguntando para si próprio. Mas precisamente com esse propósito eu vim para essa hora, ou seja, para ser crucificado. E Jesus continua, Pai, glorifica o teu nome. E então veio a voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Jesus, ele se deparou com uma bifurcação no seu caminho. Cumpriria ele o seu propósito pelo qual ele veio na terra, glorificando a Deus? Ou recuaria e viveria uma vida confortável, uma vida vazia, uma vida egoísta? Bem, em relação a Jesus, vocês sabem qual foi a opção exercida por ele, né? Pois é. Agora, meus irmãos, você agora enfrenta essa mesma escolha. Você viverá para os seus próprios objetivos? Você viverá para o seu próprio conforto, para o seu próprio prazer? Ou viverá o resto da sua vida para a glória de Deus? Sabendo que Ele prometeu recompensas eternas. João capítulo 12, 25, a palavra diz, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a eternidade. Então, meus irmãos, esse é o momento de definir essa questão. Para quem ainda não definiu, claro. Para quem você irá viver? Para si próprio ou para Deus? Você pode titubear, imaginando se terá forças suficientes para viver para Deus. Mas não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Deus lhe dará, Deus lhe fornecerá tudo o que for preciso, tudo o que for necessário, se você fizer a escolha de viver por Ele. Não tema, não tenha medo, não tenha receio. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz através do apóstolo Pedro, visto como pelo seu divino poder nos tem doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nesse exato momento, Deus o está convidando a viver para a sua glória, para a glória dele, Deus. Cumprindo os propósitos que ele, Deus, definiu para cada um de nós. Irmãos, essa é realmente a única forma de se viver. Todo o resto é apenas existir. E se vocês quiserem ainda uma palavra um pouquinho mais forte, todo o resto é apenas vegetar. Irmãos, a verdadeira vida começa quando nos comprometemos completamente com o Senhor Jesus. Portanto, se você não está seguro de ter feito isso, se você ainda tem alguma dúvida, tudo o que você precisa é receber e acreditar. Receber e acreditar. João 12 diz o seguinte, mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu escuto muita gente falar, eu também sou filho de Deus, eu também mereço isso. É um erro. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas, mas nem todos são filhos. Filhos são aqueles que receberam a Deus. Amém, irmãos? E quanto a você que ainda não aceitou Jesus, caso tenha alguém aqui nesta manhã, nesse primeiro domingo, vai aceitar a oferta de Deus hoje, nesta manhã? Em primeiro lugar, creia que Deus o ama. Creia que Deus o criou para os seus propósitos, propósito dele, Deus. Creia que você não é um simples acidente de percurso. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus escolheu você para ter um relacionamento com o seu Filho Jesus, o qual morreu na cruz por cada um de nós. Creia que a despeito das suas ações passadas, tudo que você fez de errado no teu passado, Deus quer perdoar você. E a palavra de Deus fala lá em Miqueias, no capítulo 7, que dos seus pecados eu não mais me lembrarei. Eles foram atirados no fundo do mar. Deus não se recorda dos seus pecados passados. Quando você confessa, se arrepende e aceita o senhorio do Senhor Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, receba Jesus em sua vida como seu Senhor, como teu Salvador. Receba o perdão pelos seus pecados. Receba o Espírito Santo de Deus, que lhe dará poder para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Encerrando, meus irmãos, em João capítulo 3, no versículo 36, na parte A, a palavra de Deus diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Portanto, se você ainda não tem Jesus como seu Senhor, se você não tem Jesus como seu Salvador, você quer receber o Senhor Jesus agora? Quer recebê-lo hoje? Se tiver alguém aqui nessa manhã que ainda não tem esse privilégio de ter Jesus como Senhor, como Salvador, comece o ano de uma forma diferente. Comece esse ano de 2014 servindo a Deus, buscando a Deus. Se tiver alguém nessa condição, por favor, venha até aqui à frente. E nós estaremos orando. Caso tenha alguém, não tenha receio, não tenha medo. Deus o está esperando de braços abertos. Amém? Cadê a Amanda? Vamos lá, aquele último cântico. Obrigado, irmãos, por mais essa oportunidade.
nessa manhã, ó Pai. Queremos bendizer e adorar o Teu nome, querido Deus, todos os dias de nossa vida, ó Pai. Que isso seja verdade em nossas vidas, querido Deus, que possamos aceitar Jesus em nossos corações, Pai. Possamos declarar que só Tu és santo, só Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória, Deus. Pai amado, que toda a honra, toda a glória, todo o domínio seja dado a Ti, ó Deus. Só Tu és esse Deus poderoso, Pai. Só Tu és esse Deus tremendo, Pai. Pai amado, continue conosco, que possamos caminhar juntos durante essa semana, ó Pai. Que possamos realmente fazer conforme a Tua vontade, ó Pai. Pai amado, esteja conosco durante este domingo, esteja abençoando cada um aqui, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podeis assentar? Hoje o pastor Paulo não está conosco, ele está de férias. Então, de recadinho, vou dar só alguns recadinhos. Para quem vai no retiro, em fevereiro, do dia 21 ao dia 23, a gente está pedindo para estar acertando a segunda parcela com o pessoal da recepção. E quem ainda estava indeciso se ia ou se não ia no retiro, ainda tem algumas vagas. Então, as pessoas que têm o desejo de ir no retiro e não tinha dado nome, pode estar dando nome para a Emília, pode estar acertando lá com ela direitinho. Então, só isso. Um ótimo domingo. Tem um cafezinho lá do lado. Que Deus abençoe todos nós. Amém?